O nosso mito ou verdade de hoje é sobre hemorroidas. Estou aqui com o doutor Alisson e ele que vai responder. Vamos lá, doutor. Vamos Mito lá. ou verdade? Hemorroidas só afetam pessoas idosas? Isso é um mito. Isso é um mito. A hemorroida deve ter um componente genético muito importante. Tá? Só de ter esse componente genético, pessoas jovens podem já desenvolver plexos hemorroidários maiores. O plexo hemorroidário todos nós temos. Algumas pessoas vai ter o desenvolvimento desse plexo mais do que as outras. Então, pessoas que têm atividade física, academias, constipadas, jovens, podem desenvolver hemorroidas. Sangramento durante a evacuação é sempre um sinal de hemorroidas? Isso é um mito. Tanto que é preconizado, dos exames preconizados pelo sangramento anal é a colonoscopia, tá? E a colonoscopia nós vamos explorar todo o colo, porque o sangramento, a grande maioria das vezes, vem do plexo hemorroidário, mas existe uma pequena porcentagem que não. Então eu preciso explorar esse colo, investigar esse colo através da colonoscopia para que eu possa dar certeza ao paciente que o sangramento é hemorroidário. Hemorroidas internas são mais dolorosas do que hemorroidas externas? Isso é um mito. Isso é um mito. Nós temos uma região na hemorroida que é um divisor de águas, chamada de linha pectínea. Acima dessa linha pectínea, nós temos as hemorroidas internas. E as hemorroidas internas, elas são características por sangrar mais do que ter o quadro doloroso. O contrário das hemorroidas externas. As hemorroidas externas, uma característica delas é ter a trombose hemorroidária. Então, a hemorroida externa tem a característica de ter mais trombose hemorroidária e doer mais do que a hemorroida interna. Sim. Hemorroidas podem desaparecer por conta própria sem tratamento? Isso é um mito. Tá? Nós temos as hemorroidas, o tamanho que a hemorroida chega, o grau da hemorroida é daquele grau para mais, ela nunca reduz. Você não existe um tratamento mágico, com cremes, pomadas para reduzir o tamanho da hemorroida. E dependendo do seu volume, é necessária uma abordagem cirúrgica. Ficar muito tempo no vaso sanitário pode causar hemorroidas? Pode. Você pode aumentar o grau do seu hemorroida. Por quê? Quando você fica no vaso sanitário por longo tempo, a borda do vaso sanitário ela apoia a nádega e a região central fica desprovida desse apoio. Então você aumenta a pressão da coluna sanguínea sobre essa região central, próxima região anal. Então você pode, com o passar do tempo, aumentar o tamanho dos plexos hemorroidários pelo aumento da pressão sanguínea. As hemorroidas podem se transformar em câncer coloretal? Não, isso é um mito. Isso é um mito, tá? As hemorroidas, elas não têm essa característica de alteração celular, tá? Para causar um câncer, tá? Ou se desenvolver em novas doenças. Então, a hemorroida não vira câncer, não. O tratamento das hemorroidas geralmente envolve cirurgia. Sim, as hemorroidas, depende, nós temos 4 graus de hemorroidas. As hemorroidas grau 1 e grau 2, ou seja, grau 1, que é a hemorroida que você não percebe, o paciente não percebe a existência delas. Grau 2, ela percebe que a hemorroida sai, principalmente no ato evacuatório, e regridem sozinhas. Grau 1 e grau 2, nós preconizamos tratamento exclusivamente clínico, a não ser que o paciente sinta um desconforto ou sintomas que justificam a abordagem cirúrgica, mas a princípio clínico. As hemorroidas grau 3 e grau 3 seriam aquelas hemorroidas que o plexo sai para fora, é necessária uma manobra digital do paciente para reduzir essa hemorroida, ou hemorroida grau 4, que essa hemorroida ela fica constantemente exteriorizada, o paciente não consegue reduzir ela pelo tamanho. Então, a hemorroida grau 3 e grau 4 nos habilita a pensar no procedimento cirúrgico. A grau 1 e grau 2, procedimento clínico. Certo. Consumir fibra alimentar pode ajudar a prevenir hemorroida? Sim, excelente. Um dos fatores que mais contribui para o crescimento da hemorroida é a constipação, porque com a constipação você aumenta a pressão da coluna sanguínea sobre o plexo hemorroidário. Você pode aumentar essa hemorroida. Com a fibra alimentar, a gente consegue ter o retorno do hábito evacuatório. Com isso, eu consigo prevenir, sim. E cirurgia com corte é a única opção de tratamento? Não, não. Nós temos hoje uma gama de tratamentos cirúrgicos para a hemorroida. A cirurgia por corte, e dentro da cirurgia de corte, nós temos diversos tipos de cirurgia. Era muito preconizado até meados agora dos anos 2000. Depois nós tivemos novas tecnologias, inclusive aqui
no Hospital de Dr. Giovanni, nós temos o THD, que é uma cirurgia que nós faz a sustentação do plexo hemorroidário com pontos, sem corte. O índice de dor é muito menor do que o corte na cirurgia comum, e o paciente consegue reduzir seu plexo hemorroidário sem corte, não precisa ter uma abordagem com bisturi, e o paciente tem resolução do quadro. E aí, esse assunto é relevante para você?